Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PupaCast. E hoje a edição é super especial, né? Nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês da conscientização sobre saúde mental. E hoje o PupaCast nós vamos falar sobre um tema que está presente em tantas famílias, né? A doença do Alzheimer e outras demências. Nosso olhar será tanto para quem vive com essa condição, quanto para quem cuida. Para essa conversa especial, eu tenho aqui duas convidadas maravilhosas, que inclusive são minhas alunas, minhas pupilas. Ana Cristina, que é filha e cuidadora de uma mãe com Alzheimer, e Anne Gabriele, que é personal trainer integrativa, que trabalha com idosos, né, e mostra que o movimento pode ser um grande aliado no cuidado e na qualidade de vida. Então, hoje, super especial esse episódio, recebendo essas duas maravilhosas, Ana Cristina, Cris, né? E Anne, Gabriele, Anne, as duas maravilhosas. Então, nós vamos começar com Cris, né? Eu queria, Cris, que você se apresentasse, que falasse um pouquinho quem é Cris, né? Olá, obrigada pela oportunidade, né? Cristina, é Ana Cristina de Souza, né? Tenho 53 anos, sou filha de duas mulheres que me inspiram, sou esposa e sou mãe de uma filha, Bianca. Sou técnica em edificações e sou administradora, diretora da Tecfal, Arquitetura e Engenharia, né? Eu sou temente a Deus, sou católica, sou mulher de fé. E tenho a certeza que Deus é quem guia os meus passos, né. E sempre falo que eu não quero perder nunca a minha essência, que é a minha simplicidade, né, a minha ética, a minha responsabilidade. E é isso. E Cris é ela. Vamos passar para a Anne. Anne, se apresente. Olá, sou Anne Gabriele, tenho 45 anos. Passei e passo por desafios pessoais, inclusive já tive depressão, e foi através do movimento que eu encontrei a cura e a minha transformação. Hoje eu sou personal trainer integrativa, trabalho e ajudo pessoas 40 a mais a encontrarem através do movimento autonomia, independência, alegria e disposição. Nossa. É. Como o nosso episódio, né, a gente vem tratar agora no mês de setembro sobre essa temática que é tão importante a gente levantar essa pauta e falar, né, eu queria começar escutando de Cris, né, que hoje é cuidadora principal de uma mãe, com Alzheimer. Como foi receber esse diagnóstico? Então, o primeiro impacto, né, a gente fica com o psicológico bastante abalado. Até porque na época eu não conhecia bem sobre a doença. E quando a gente vai pesquisar, porque é a mania, né, de ir pesquisar, a gente pega a pior parte. Só que a doença do Alzheimer, ela tem fases. E a minha mãe estava na fase leve. Então teve todo, né, um cuidado com os médicos, com os profissionais, para que ela pudesse retardar essa doença, né. Então hoje ela está no moderado grave, né, já tem mais de 10 anos. E é muito difícil se a pessoa não procurar a informação correta com os profissionais, né. Logo no início, realmente eu recebi esse impacto, porém eu corri atrás e fui fazer um curso de cuidador de idosos, onde, escutei vários profissionais de uma equipe multidisciplinar que falava sobre a doença do Alzheimer e como cuidar a doença do Alzheimer. Então, eu fui a facilitadora em casa, por isso que eu fiquei como, né, a cuidadora familiar principal. Principal. Então, o diagnóstico, diríamos assim, precoce, diríamos assim, ele muda a história de certa forma? Sim, muda a história, porque você, né, no caso da minha mãe, estava um leve, mas não no início, né, ela já estava bem esquecida, repetindo as histórias, né.
Foi por isso que também eu fui ao médico, mas, assim, é importantíssimo, né, porque não existe a cura, porém existem os tratamentos, seja atividade física, seja atividade, da memória e as próprias medicações, né, que tem e retarda essa o avanço da doença, né, porque a pessoa vai tendo uma qualidade de vida, né, você tem que tratar a pessoa normal, né, não vai estar trancando nem nada, porque é uma doença que ela tem que viver o momento. Na verdade, a doença do Alzheimer, a pessoa esquece, né, faz algumas coisas diferentes que não sabe o que está fazendo, mas é uma pessoa que tem sentimento, né, que gosta de passear, que gosta de sorrir, que gosta de cantar, de dançar. São pessoas que vivem o momento. Então, é nesse tratamento, vamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar, que vai retardando a doença e a pessoa vai vivendo com qualidade, né. Cris, quando você mencionou, quando foi que vocês perceberam e qual foi, eu acho que os sinais mais concretos que fizeram vocês buscarem ajuda médica para entender se realmente é isso? Porque, de certa forma, nós estamos em uma sociedade que a gente esquece muita coisa. Eu acho que, em virtude de tanta coisa que a gente tem que dar conta, a gente acaba esquecendo de coisas do nosso dia a dia mesmo, né? Isso, é. Eu, às vezes, estou no carro e fico em dúvida se fechei a porta do apartamento, aí eu volto para ver se desliguei o. E a gente, às vezes, tem essas situações e acha que, tipo, não, Então, é normal, né? Porque eu estou sobrecarregada. E a gente isso. escuta muito isso. Não, deve ser sobrecarga, Deve ser o estresse, deve né. ser o estresse do dia a dia. Quando foi que isso, ou os sinais que foram levantados como alerta para dizer, não, isso aqui precisa ser investigado melhor? Então, como minha mãe já estava, assim, nos 70 e pouquinho, uns 75 mais ou menos, né, ela já estava na idade, então, assim, a cada 3 meses eu tinha um acompanhamento já com ela, já com médicos, né. E ela estava repetindo demais, né, as histórias, as perguntas, né. Dentro de casa até conseguia fazer as tarefas, mas esquecia algo, e não estava, assim, muito normal. Segundo a literatura, vamos dizer assim, o Alzheimer ela começa bem antes da gente descobrir, né. Então, minha mãe ela sempre teve essa repetição de história, por exemplo, contava aquele caso, né, ia trabalhar, quando chegava contava, no outro dia mais ou menos isso. Então, pra gente estava mais ou menos normal aquilo, só porque depois a gente percebeu que estava muito frequente as perguntas, as histórias e os esquecimentos. Chegando ao médico, aí foi conversado sobre isso e a médica foi fazer alguns testes, porque na hora da consulta, a própria geriatra já faz, ou geriatra ou neurologista, né? Faz um testezinho e pede também exames laboratoriais e exames de imagem. A partir daí que foi O o diagnóstico. diagnóstico, né? Que ela tinha a demência. Certo. Você menciona, durante sua fala, você falou sobre atividade física, que eu acho que é exatamente, né, o motivo da gente ter a Anne aqui Sim, próximo, sim. que também faz esse trabalho, que tem presente no dia a dia dela, essas pessoas que sofrem dessa doença, né, do Alzheimer, da demência. Uhum, E, Anne, o que é que você traz, assim, qual é a importância da atividade física antes, né, do Uhum. diagnóstico, né, e depois da pessoa receber esse diagnóstico, né, tanto para a família quanto para a própria pessoa que está sofrendo com a doença do Alzheimer. O exercício físico é remédio, né, a gente sabe disso, então estou cansada de falar, mas não canso de repetir, que o exercício ele é remédio mesmo. Então, antes do diagnóstico, é importante todo mundo fazer exercício para fortalecer a musculatura, trabalhar equilíbrio, coordenação motora e ficar mais ativo, disposto, independente, enfim. Aí a pessoa que já está acometida por qualquer uma dessas doenças, principalmente as demências, é mais importante ainda, para que essa pessoa não perca essa autonomia, né. Então são exercícios focados mais na repetição, coisas simples, muitas vezes exercícios adaptados para dar esse conforto, né, ao o aluno que está naquela condição,
e para que ele tenha, a independência, né, dele de andar, sentar, levantar, e além de tudo, a socialização que faz ali junto com, às vezes, em uma turma maior ou até ele e o professor, e eu tenho alguns alunos nessas condições, e eu vejo que eles começam de um jeito, e depois com um mês, 2 já são totalmente diferentes. Melhoram muito a condição, tanto da musculatura, quanto do equilíbrio e da coordenação também. Acho que envolve também, inclusive, até um trabalho emocional também, né, Com porque, certeza. Sim, né, a sim. atividade física mexe com tudo, e eu Uhum. acho que ele percebe que está ativo, né, a atividade física traz essa sensação de estar ativo e de estar em atividade. Isso, traz felicidade e muitas vezes até saem de uma depressão, de um momento de tristeza, né, porque eu acho tão bonitinho, às vezes já ficam me esperando, né, já ficam assim arrumadinhos ali me esperando. É um momento feliz da vida deles, a parte do exercício, porque quando eles vão fazer o exercício ele traz, quando o idoso percebe que ele está se movimentando, andando sozinho, tomando banho sozinho, fazendo coisas sozinho, ele fica mais confiante. Porque na verdade aí é um benefício tanto para a pessoa, né, acometida da doença, quanto para o familiar, porque se ele tem autonomia de fazer essas coisas, de levantar, de tomar água, enfim, de ir no banheiro, Uhum. de certa forma já é algo que a família em si não precisa estar fazendo isso, né. Então Sim. tem um benefício para o idoso, diríamos assim, Uhum. quanto que para o familiar também, essa questão dele ser autônomo, É. de ter autonomia no Com cuidado, né. certeza. Vamos dizer assim, poupa o familiar do esforço físico, Uhum. né. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela tem que estar acompanhada sempre, né, porque mas assim, ela levanta, ela vai ao banheiro, ela diz quando quer ir ao banheiro, mas a gente tem que acompanhar para acompanhar a limpeza, né. A higiene bucal, por exemplo, a gente tem que deixar ela fazer, a gente sabe que não vai fazer perfeito, mas aí depois a gente vem, passa um fio dental, escova melhor, mas a gente sempre tem que deixar ela fazer, né. Uhum. Qualquer Sim. o Pra idoso não tem que ser perder essa independente autonomia, né. para não perder a autonomia, porque assim, é aquele momento que eles estão vivendo e se sentem, né, vamos dizer assim, útil, Vivos. Exatamente, eu né. acho que essa questão de trabalhar e permitir que ele tenha autonomia de fazer as coisas, eu acho que entra no aspecto também de se sentir útil, porque você Exatamente. imagine você se ver numa situação que não o cuidador, diríamos assim, Uhum. Uhum. não permite que você faça absolutamente É, nada, tudo tem que ser feito por uma é, outra pessoa. E às vezes a pessoa tem a condição de fazer, agora precisa ser feito com com supervisão, Claro. supervisão, não é. é isso? E o cuidador tem que saber supervisionar para não, deixar, o idoso, principalmente o acometido, chateado. Por exemplo: "Ah, eu quero enxuga aqui esse talher", um exemplo. "Mas enxuga com esse pano". "Não, eu quero é aquele pano", um exemplo. Aí ali já gera um estresse, né. Uhum. Então: "Ah, ela quer esse pano, então deixa com esse pano", Gera um entendeu? estresse da parte de quem está De cuidando. quem tá cuidando, porque quer dar um pano e ela quer o Sim, outro pano, né. sim, sim, sim. Mas tem que, sabe, então tem que saber lidar com isso. É a mesma coisa da roupa, né, você não vai deixar o idoso sozinho para escolher qualquer roupa. Normalmente a gente dá 2 opções, quer essa ou essa, sabendo que aquela roupa é a ideal, ou uma outra que ela escolher. Sim, sim, Mas ela tem a autonomia da escolha da roupa, sim. entende? Você mencionando sobre isso, vem muito uma questão até de como se educa a criança, de É, certa forma, né. Sim, é. Eu sim, acho que volta um pouco para essa questão, porque, assim, é, eu enquanto mãe, eu fazia exatamente assim, eu era como se meus filhos, eu desse para ele a impressão que a escolha era deles, mas na verdade eu só colocava 2 opções, se ele sim. escolhesse um ou 2, É, existe uma questão, assim, que a gente fala, o idoso está retornando, mas hã, não é bem assim. São coisas parecidas, mas não é. A criança você está ensinando, o hum. idoso você está induzindo. Ele já Ah, sabe o sim, que tem sim, que sim, escolher, tem que vestir, né, sim, mas sim. como ela tem a pessoa tem a demência, então
a gente tem que dar uma escolha, porque se deixar ela escolher, vai escolher qualquer coisa, né? Sim, sim. Como criança também. Só que a Mas criança você está ensinando e o ensinando, adulto, esse olhar é entendeu? completamente diferente. Um você está ensinando, o outro você está, de certa forma, Observando, induzindo. induzindo, Induzindo, né? induzindo, Induzindo, exatamente. induzindo. Então, nunca é bom, né, falar assim: "Ah, o idoso está retornando". É igual a criança, né? Sim, Não, não sim, é igual a criança, porque às vezes ela tem a resposta, tem a autonomia dela e sim, às vezes não sim. quer ser ensinada, não quer naquele momento, não quer, quer a Entendi, escolha dela, né, entendi. entendeu? E, Cris, com relação à questão de desafios, hoje você é a cuidadora principal, né, da sua mãe. E para você, quais são os principais desafios? Eu acho que tem tanto São desafio, inúmeros, é, né, eu acho que envolve inúmeros. aí desafios emocionais, físicos, financeiros, né, É, uma série de existe. coisas. O principal é psicológico, né? Porque hoje minha mãe pergunta por mim a mim mesma. Então isso no primeiro momento, no primeiro dia que ela fez isso, para mim foi um choque. "Quem tá pegando quem, mãe? Aí cadê Cristina?", entendeu? Perguntando a mim. Então isso, poxa, já veio que, né? E de vez em quando ela faz isso, né? E às vezes ela me confunde muito com Bia. Então ela acha que Bia é Cristina e eu sou Bia, né, ou mesmo me pergunta a mim mesma assim: "Não mãe", hoje eu já sei, né, as estratégias, porque a gente também tem que aprender as estratégias para responder as coisas. "Não mãe, Cristina foi ali, vem já, daqui a 1 minuto tá falando comigo normal, de boa", entende. Mas para mim o emocional, tá sendo um desafio pior. Por exemplo, eu não gosto de ter pena dela. Mas às vezes eu tenho esse sentimento de pena, e às vezes para mim, me machuca, né, emocionalmente, porque, poxa, a pessoa está aqui, né, não tem um sonho, não sabe o dia de amanhã, não sabe a hora, não sabe que dia é hoje, não sabe aonde está, né. Pronto, um exemplo bem recente, ontem à tarde, ela toda hora ia lá, onde eu estava trabalhando: "Que horas a gente vai embora para nossa casa?". E a gente estava na nossa casa. Eu disse: "Não, mãe, a gente já tá em casa". Ela disse: "É, e aqui é a nossa casa?". Eu disse: "É". Aí, quando ela veio de novo, foi, voltou, sentou, depois veio: "Que hora a gente vai para nossa casa?". Aí eu disse: "A gente vai já". Pronto, entende? Então a gente tem que saber responder para não ficar também toda Sim, hora, porque sim, isso sim, também machuca, né, sim. assim. Então, são coisas assim que para mim é o maior desafio, né. O desafio financeiro, porque você tem que ter, se não tiver um convênio, né, mas se tem convênio é caro, as medicações são caras, se o convênio não oferece alguns profissionais, você tem que pagar, né, exame se demorar, você quer rápido. Então assim, eu como eu disse para você que eu tenho 2 mães e somos uma família, então juntamos a os irmãos, somos primos, mas eu chamo de todo mundo de irmão, então somos em 11. Então, todo mundo chega junto, no caso, então tem as dificuldades, mas a gente consegue levar, né. E a gente sabe, porque a minha tia faleceu, então a minha tia faleceu num grave, acamada, vegetando, então a gente seguiu todos os passos, né. Eu tô de novo vendo tudo de novo, Então, na né. verdade, já existiu um histórico antes da sua mãe Que de é a minha tia, que é a irmã dela, certo. né. E a gente já passou por tudo isso. Então, a situação financeira também pega, é pesado mesmo, né, é um desafio. E eu acho que outro desafio também é a questão da comunicação com o próprio idoso, né, porque às vezes ele tem dificuldade de falar, de dizer o que quer, e você tem que entender, porque você tem que ter paciência. Que é outro ponto que a pessoa tem que ter muita paciência. Paciência e informação, eu acho que é o segredo. Da pessoa conduzir com aquele idoso, da pessoa conviver com aquele idoso, da pessoa cuidar daquele idoso. É a paciência e a informação. E como é que quem cuida busca esse conhecimento e, tipo, essa paciência? Como é que foi? Na verdade, você vai falar com propriedade, porque você vive isso, É, né. Como é que faz? Porque ninguém está preparado para viver, ninguém está preparado, né, né. ninguém está preparado e chega o diagnóstico e você se vê numa situação que
o que você precisa se preparar para cuidar, Uhum. para ser essa pessoa que vai cuidar dessa da Cuidar, mãe que pergunta por você, e sim. você está ali. Uhum. Como é Então que se prepara para isso? então, eu me preparo me fortalecendo espiritualmente, né, como eu falei, sou uma mulher de fé. Eu acho que é primordial a pessoa estar bem espiritualmente, bem fisicamente, né, estou aqui com minha Uhum. personal, e bem psicologicamente, né. Eu resisti por anos a não ir fazer terapia, mas quando fui, amei. Hum. E eu acho que são 3 pontos que a gente tem que estar, né, ter o equilíbrio espiritual, fisicamente e emocional. Você tendo isso, você consegue aprender, né, e você consegue também adquirir a paciência, porque se Deus lhe deu, uma mãe acometida com Alzheimer, né, você tem que ter a paciência de cuidar dela, né. Aí você volta, ela teve você minha mãe teve uma luta danada para me ter, para me criar, né. E hoje eu não querer criar, né, é um caso até que hoje a gente pode até falar, né, dos idosos, muitos abandonados pelos próprios filhos, porém, é abandonados, mas eu acho que o filho tem que ter essa missão. Assim como a mãe tem uma missão de criar um filho, o filho tem que ter, né, de cuidar da mãe, É inclusive bíblico, né, né, honrar é honrar, pai e mãe, pai e mãe. exatamente. Se você não pode estar 100%. E se você tiver uma condição, você pode ter o cuidador. No meu caso, eu trabalho fora, né, então eu tenho uma cuidadora que fica comigo de segunda a sexta, às noites e os finais de semanas eu fico, né, eu, Bianca e alguns irmãos meus também, para que a gente possa dar conta, né, porque também sozinho é difícil. A pessoa que também se anula para ficar exclusivamente com a mãe, também não é tão correto. Né, então tem que dividir com a família. Porque assim, eu acho que existe muitos casos das pessoas que inclusive deixa, profissão, trabalho para cuidar, e aí é capaz de adoecer, Adoecer. porque tem inclusive aquela quem cuida de quem cuida, De né? quem cuida, De quem cuida. exatamente, Então, é. quem cuida de Cris, que é essa pessoa que cuida, Uhum, né? é, Então, eu acho que tem que ter essa questão do equilíbrio mesmo e de ter ajuda, né? ajuda. É importante você ter essa ajuda, o apoio, seja da família, seja de amigos, né, porque às vezes a pessoa só tem um filho único, né, e aquela filha única não pode cuidar da mãe, mas tem parentes, tem amigos, e ainda vão mais longe, muita gente é contra a IUP, né, que é a Instituição de Longa Permanência do Idoso, de colocar que o antigo asilo. Sim. Né. Então, a pessoa colocar a pessoa num asilo, muita gente é contra, mas não pode ser contra, porque se você não pode, não tem condição e precisa trabalhar, você não pode abandonar. Aham. Você bota lá na IUP, você acompanha ele, você pode pegar final de semana para cuidar do seu ente querido, e na IUP você está deixando seu idoso medicado, com alimentação no horário, né, com a socialização. Sim, sim. Entende? Tem as terapias, então, às vezes, a pessoa prefere deixar tudo e viver exclusivamente para cuidar do idoso, se sobrecarregando e ficando doente. Não sei se é válido isso, você abandonar tudo para isso, Porque na verdade a entendeu? gente, precisa estar bem para cuidar, Tá bem para cuidar. não é? E você precisa de um ar, né, você precisa sair para trabalhar, porque precisa também se socializar, você precisa passear, você precisa recarregar as energias, né. Sim, Eu sim. faço isso, né, eu quando quero sair no final de semana, eu peço a cuidadora para ficar, ou então peço uma irmã para ficar, ou levo para casa de uma irmã para entende? Tem que falar, tem que pedir. Na verdade, eu acho que quem sofre muito assim é porque não gosta de pedir. Quer que venham, mas nem sempre as pessoas vêm, né, É, se não tem que pedir, pedir. tem que ser alguém Tem que que pedir realmente ajuda. tem que Tem que pedir pedir ajuda. ajuda, né. E às vezes pedir ajuda é muito É difícil, É, muito difícil, né? é Às uma vezes série de pedir a coisas gente ali. exato, nesse pedir ajuda caso é é difícil. necessário pedir ajuda e principalmente se você tem uma família grande, tem que fazer escala. Se você é sozinho, tem solução também, porque você pode pedir ajuda aos amigos, ao primo, sei lá,
Sim, sim. Tem que ter uma Tem que solução. ter uma rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio. E Cris, aí, além da terapia que você faz, você é uma quase atleta. A prova disso é que ela, Ah, Em né, formação. é com a personal dela. personal. E quando foi que você começou a inserir, diríamos assim, Anne na sua vida, diríamos, vamos fazer esse Uhum. bate-bola, esse bate-bola aí das duas. Ah, Em 2018, foi, Anê? Foi. Como foi que 2018. houve essa troca? Se foi em exato momento que você disse, eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar bem da minha mãe. Se foi aí que Ana entrou, vamos entender essa relação, como surgiu. Então, como eu falei para você, tem minha tia, né? Então, assim, como minha tia e minha mãe moravam juntas e eu morava vizinho, então praticamente eu era administradora da casa, né? Tinha a ajuda dos meus irmãos e tal, em questão de escala. E aí eu fui me sobrecarregando com relação a isso. Eram duas casas, né? Duas administrações, e eu é que sempre estava com os profissionais. Minha tia, como ficou assim acamada, então ela tinha um home, né, em casa e tal, então era muitos profissionais dentro de casa. Eu fiquei sobrecarregada. Foi quando eu estava resistia muito a procurar um psicólogo para fazer terapia. E eu sentia que eu precisava de fazer algo, né? E a gente, toda a vida, a gente sabe que a atividade física é primordial. Como diz Anne, é remédio. É É remédio. remédio, exatamente. E tive a oportunidade, né, de conhecer ano 2018, através de outras amigas, e fizemos uma turma de pilates na minha própria casa, né? Tinha um espaço lá, elas aprovaram o espaço, e aí eram uns 10 pessoas mais ou menos, né? Isso. Presencial. Sim. Presencial, 2 vezes por semana. 6 da manhã. 6 da manhã, não chegar lá Ia lá invadir a casa dela. e invadiam Por lá isso em que suas casa. aulas hoje é 5h30 da manhã. É. Está acostumada, já Então, tem anos, né, de então, madrugada. E aí foram assim, foram 2 anos até a Foi, aí pandemia, foi a não foi? pandemia, né? E aí a gente Foi. Aí a gente deu uma pausa na pandemia, começamos online, foi. aí eu continuei com o ano em online, e eu acho que eu fiquei mais um ano mais ou menos, né? Foi. Aí depois a gente, e essas idas e vindas, né? É, E aí nasceu o afastar. projeto Elas 40 Mais agora por conta dela que ficou: "Eu quero voltar, eu Voltar, quero E voltar". eu disse a ela que queria voltar e para correr, porque eu sempre saía para caminhar e eu sentia a necessidade de correr. Sabe aquela uma sensação assim de sair correndo, eu esqueci o nome daquele ator do filme que tem, que o cara sai correndo, todo mundo Sim. vai atrás. Era mais ou menos aquilo, né. Em momento de estresse, do pico mesmo, né, então eu estava com a saúde mental muito comprometida, quando eu cheguei na psicóloga, eu estava bastante, debilitada emocionalmente. Então eu fui entender que eu estava realmente com saúde mental comprometida. E aí foi que eu fui me entregar, né, ao profissional, à psicóloga, à personal à igreja, E o né. exercício ajudou muito naquele momento, né? E vem ajudando É, também. e vem ajudando Porque bastante. ela tentou outras alternativas e viu que o trabalho em grupo funciona melhor com ela do que o trabalho individual de academia. Você fala em trabalho em grupo, que aí já envolve o que você faz Aham. na Faz. sua atividade, Isso, que isso, é a fazer o socialização também, movimento. isso. Isso. Eu funciono com um grupo, eu não funciono sozinha. Então, assim, na academia, por mais que tenha muita gente, mas é cada um no seu Cada um por si, aparelho, é no seu exatamente. individual, não Sim, é sim. verdade? Então eu não me identifico com academia. Então eu ia aí estava com a Ana, até que a gente conseguiu, e eu acho que eu não quero deixar mais nunca, viu. Não, Então, na verdade, o seu projeto, já entrando um pouco na uhum, realidade do seu projeto Mulheres 40 Mais em Quarentena. Movimento, não é isso? aham, Falei certo? falou. Foi uma necessidade de uma aluna sua, de Foi. Cris. E eu vi que tinha outras também, né, que já tinham feito, inclusive tem 2 outras ali que também faziam na casa dela, né. E aí eu percebi que elas também precisavam desse suporte. Por que não criar novamente um grupo? Na casa dela era inviável, não tinha mais como ser, né, como retornar para aquele local, até porque o espaço já estava ocupado Uhum. com de outras formas.
e não tinha um outro espaço. Aí eu disse: "Não, vamos levar essas mulheres para o ar livre. Elas vão ter um banho de natureza também, né, ver pássaro cantando, o sol nascendo, isso também ajuda muito na saúde Uhum. mental, né. E o cuidador, ela falou muito bem, ele precisa lembrar que ele precisa, para cuidar do outro, ele estar bem. E ser humilde, né, como o Cris foi, Pedir ajuda. e é pedir ajuda, porque a rede de apoio é muito importante. E saber que ele não está sozinho. Lembrar que quando a gente entra no avião, que é que a comissária fala, Uhum. coloca a máscara primeiro em você para colocar no outro. Isso, É bem isso. isso. E, assim, a importância da equipe multidisciplinar, né, onde a Anne está inserida também, a personal, né. A equipe multidisciplinar é por fase, né, não precisa você contratar todos os profissionais ou ir atrás, né, é por fase, primeiro um personal, depois vem a minha mãe está na fase da fisioterapia, né, que aí são exercícios mais Uhum. assim, ela vai tem dias que ela vai para fisioterapia e não quer fazer. Aí a fisioterapeuta já conhece, já sabe dela: "A senhora quer escutar música? Quero. Quer escutar forró?". Então pronto, na dança ela já faz ali a atividade dela, entende. É, tem que ocupar Então aquele tem tempo, né. ocupar aquele tempo e saber direcionar, né. Então tem a parte da nutrição, minha mãe hoje está na parte da fono, porque já não está se alimentando, né, mais deglutindo bem. Então assim, são fases que vai acontecendo, a gente percebe que o cognitivo dela está caindo, né, então tem que procurar os profissionais, porque são os profissionais que vai nos direcionar. E o cuidador informado fica assim, na ponte, né, Sim, porque sim. aprende com o profissional e vai praticar, porque você não vai ter o profissional ali o tempo todo, né, se é a fisioterapia, você tem que fazer em casa também, Sim, sim, né. Então é importante que o cuidador, né, seja profissional ou familiar ou profissional, que sejam atentos a tudo, né, e aprendam que busque rápido, né. conhecimento também, né. Eu Conhecimento. percebo que você é cuidadora, mas você é uma cuidadora que estudou, que até Sim, os termos, né, que Uhum. ela utiliza aqui na nossa conversa, você sim, vê que é de quem mergulhou no sim, assunto sim. para entender, e eu acho que quando você entende, né, a dinâmica de como funciona a doença, fica até mais fácil para você se colocar nesse lugar de entender, Sim, de ter paciência, né, de ter um cuidado, de ter um olhar mais atento a nível de questão de sintomas, do que está acontecendo e tudo mais. Então, de fato, a questão de você buscar o conhecimento, ele muda é de suma né, é de importância. suma É importância. de suma importância, porque a gente sabe que com o conhecimento, com a informação, a gente vai longe, né. Sim, E sim. aí é importante, porque você tem que procurar estratégia. Não existe assim, para minha mãe funciona assim e para sua mãe vai funcionar assim, não existe. Cada indivíduo tem suas particularidades, né. Você aprende como um todo, gente, mas você vai pegando um jeitinho da sua da que está ali próximo de você, Sim, sim. né. Então tem que ter, estratégias mesmo do dia a dia para saber conviver com a pessoa que está acometida com a demência. Mas você acha que existe um canal hoje de comunicação? Você acha que as famílias, eh, levantam essa pauta? Ou você acha que é um assunto que, na maior parte das famílias, retrai ou prefere não comentar, ou prefere não dizer que tem alguém da família que Uhum. está acometido por essa doença? O que é que É você preciso sente? que a gente grite. Eu sinto muito que as pessoas escondem mesmo, né, que tem um familiar com a demência. Tem que dizer, chegar nos lugares com o seu parente, com o seu ente querido, dizer: "Olha, ele tem a demência". Se perguntar, responda. Se perguntar mais de uma vez, responda a mesma entende? Facilita E Sim, muito, sempre né. fica muito leve, porque você fica leve, você deixa, o ente querido tá ali aproveitando o ambiente, é que no né. caso sua mãe participa de muitos momentos, Sim, assim, você sim. sai, você leva sua mãe, ela Isso, está presente, então eu isso. acho que tratar isso também de certa forma com a leveza, no sentido de não esconder, porque se você esconde, você vai privar essa pessoa
também de sair, de conviver, porque se Uhum. você está escondendo, você quer que essa pessoa fique dentro de Dentro de casa, casa, escondido. escondido. Isso. Se você trata isso e se você, de certa forma, você dá clareza, diríamos assim: "Ah, ó, eu tenho um parente, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, que tem a demência". Você dá essa condição dessa pessoa conviver no ambiente que você está, de você sair, de você se relacionar, de você ir num restaurante, você ir num shopping, Isso. né. Nós tivemos um evento, recente, sua mãe estava presente, Uhum. então, assim, ela faz parte, e eu acho que aí envolve a questão de se sentir útil, de estar viva, né. Sim, sim, porque como eu falei, né, ela vive o momento. Então, é como a gente eu acho também, a gente tem que saber viver o momento, né. Só que a gente lembra, né, a gente carrega na memória as vivências, e ela não. Ela viveu aquele momento, saiu daqui e pronto, não sabe para onde foi, né, É uma não outra sabe o forma que de que fez. viver, né. É uma outra forma de viver, mas assim, as emoções, por isso que não é bom que seja numa casa com estresse, com brigas, com Com barulho. desavença, com É, barulho, porque é um né, ser humano ali que sente porque ela tudo, está né. sentindo aquele momento. Então, às vezes, tem muita gente que diz assim: "Ah, meu idoso está muito agitado, tá não sei o quê", E o mas às ambiente que vezes é um está. ambiente que não é legal, né. Às vezes é uma briga de irmãos ou marido e mulher, são falas que não são legais, né, e aí agita ela, que ela não pode nem fazer nada, mas fica agitada, dentro dela, né, que a gente não sabe o que é que acontece dentro do eu dela. E aí, eu acho que ainda as pessoas escondem, é preciso essa conscientização, é preciso falar, dizer e assumir mesmo, assumir, né, como tantas outras doenças, né, aí que existem. É de fato essa questão de trazer essa informação, né, de você é uma pessoa que você tem conhecimento, então você buscou, Sim. né. Agora, você tem algum canal, diríamos assim, que você vou instigar aqui, que você divulga mais sobre isso? Porque a gente percebe, tipo, você vivencia essa realidade já tem quantos anos? Acho que já tem uns 10, eu acho. Já tem uns 10 anos, É, se não né. tiver 10 já tá pertinho. Né, então você vivencia essa realidade há 10 anos, você já passou por fases, né, você disse que sua mãe começou com a fase, você mencionou aí, Leve, leve tá e no moderado grave está no agora. moderado grave. Então, na verdade, você já vivenciou algumas fases, já passou, e você tem um conhecimento, né, sobre isso. E Sim. como compartilhar desse conhecimento com outras pessoas que estão vivenciando isso? Porque você é uma pessoa que hoje pode ajudar A outras outras pessoas. pessoas. Sim. Então, durante esses 10 anos, né, como eu falei, eu busquei o curso, né, e o curso onde eu vivi dentro de uma associação, a Associação Brasileira de Alzheimer, ela existe em todo o país, né, e essa associação, ela é justamente o objetivo maior é transmitir, é cuidar do cuidador e trazer as novidades, né, e o conforto para o idoso. Em resumo, é isso. Então, existia grupos de apoio, hoje existe também grupos de apoio em clínicas particulares, né, aqui na cidade, que eu acho que se a pessoa pode seguir. E, assim, eu tenho um sonho, mas ele está bem longe, mas quem sabe um dia, né. Coloca para o Ah, universo aqui, né, a gente não sabe, né. eu Com acho muito certeza. importante um grupo de apoio ao cuidador, né, ao cuidador de idosos, seja o cuidador profissional ou cuidador familiar, porque o familiar ele sempre está precisando do cuidador profissional, né. Hoje existem várias escolas aí que estão administrando o curso de cuidador. E queria até falar para o cuidador profissional que não visualizasse só a parte financeira, mas que visualizasse também a parte humana, né, porque o que está acontecendo? Se você chegar ali no USE, as pessoas moram no USE. As pessoas que eu falo, os cuidadores. É um falecendo e ela continua lá, entendeu? Ah, para Para buscar buscar trabalho. Então, às vezes, está ali para cuidar, achou esse nicho para cuidar. Mas, às vezes, a pessoa quer um amor,
Porque não é interessante você ter um cuidador profissional que não tem amor, que não tenha paciência, Empatia, né? que não tenha empatia, É porque aí entendeu? entra, Cris, algo que você mencionou muito sobre a questão que precisa ter Paciência, paciência. Então, se for um cuidador que está ali, só visando, só visando o aí financeiro, não vai. é um problema, porque assim, a questão de estar cuidando de uma pessoa que está constantemente fazendo a mesma pergunta, né? Enfim, como você Contando a mesmo, história, né? a mesma história, tem que ter Tem que ter alguém. muita paciência, que amor e paciência, amor né? e paciência, Paciência. exatamente. Eu queria até voltar um pouquinho, porque aí, do user, falando assim, os cuidadores familiares, deixa eu explicar melhor. Hum. O cuidador profissional visa mais o financeiro, quando eu falo assim, é porque quer ficar em plantão atrás de plantão, entende? Ah, Eu tá. não soube explicar assim direito, Sim, né? sim. É plantão atrás de plantão. Ou seja, você está no USE, você trabalha de noite, passa o dia, passa a noite e fica ali. Essa pessoa vai se cansar. Essa Vai pessoa chegar não num vai. ambiente para cuidar de alguém extremamente sem E, paciência, Ele porque tem que vive na cuidar, lei do exatamente. É o cansaço. que acontece. tem que Então, cuidar é dele também, né? tem que ter essa importância, entendeu? De o familiar procurar um cuidador profissional que também esteja Bem, em uma bem, situação boa. né? Que Então é tenha um ponto também empatia. do familiar. Você vê o quanto, você traz informações importantes aqui, porque do familiar, quando for contratar um cuidador, inclusive questionar qual é a agenda do cuidador, Uhum. não é? Exatamente. É. Qual é o roteiro, tal, você vai cuidar aqui, mas me conte aí qual é a sua agenda, porque um Isso. cuidador que está virando noite, 24 vi horas, né? É impossível, né? essa pessoa vai chegar extremamente cansada e a gente sabe, né, o cansaço, pelo E menos para Deixa mim, impaciente. uma hora ou cansaço é outra uma ali, coisa que, tipo assim, me tira do sério. Eu preciso descansar. Preciso ficar só, preciso ficar Exatamente. sem barulho para, né, renovar as forças. Exatamente. Então, uma pessoa que está o tempo todo trabalhando, ela chega num ambiente já cansado, estressado. e pode Então, cometer um deslize, um erro, né? Sim, uma medicação errada, uma alimentação errada, né? Algo do tipo, ter pressa para dar um banho, né? Porque tudo é devagar. A minha mãe mesmo, quando vai tomar banho, a gente tem que No estar no tempo tempo dela. dela. Ai, tô com frio, a água tá quente, ai, a água tá fria. Até chegar num ambiente, a água né, que esteja boa hum, para ela, nisso, se você não tiver paciência, você já chamou uns nomezinhos bravos, né? Né? Para vestir a roupa, você tem que só ir conduzindo, mas esperar o tempo. Então, requer muita paciência, né? Então, assim, se você me perguntou a questão das pessoas e procurar esse apoio, existe aqui em Sergipe os apoios, né? Esses grupos. É bem interessante que se vá, porque você conhece outras pessoas com a mesma dor, né? sim, Então você sim, troca essas dores e você fica ciente que você não está sozinho naquele barco, Uhum. né? Então eu acho importante sim. Se você não encontrar esse apoio, não quer procurar, né, as pessoas com a mesma dor, mas se socialize de alguma forma, participe de algum grupo para poder sair um pouquinho daquele foco. ser uma válvula de Uma escape. válvula de escape, né. Eu faço isso, eu tenho minhas válvulas de escape, né, então eu peço minha cuidadora: "Olha, você vai dar um extra hoje", e saio com minha família, saio com minhas amigas, né, tomo um cafezinho aqui, um cafezinho acolá, porque isso tudo é escape. Porque você trabalha o dia todo, aí você chega à noite, você tem que enfrentar, né, minha mãe a última medicação dela são às 22 horas, então eu durmo mais do que 10 horas todos os dias. Então, por quê? É todo um processo também. Tem a ceia, tem a medicação, tem a higiene bucal, tem o vestimento para botar a camisola, até eu deitar na cama, enrolar ela e ela tá bem. Aí assim, depois sou eu, é minha vez, é que eu vou dormir, Sim, né? Vou sim. tomar meu banho e assim vai.
Quando vai ver, já está lá nas 23 horas e no outro dia ainda tem que estar 5h30 no parque, se Fazendo movimentando. atividade. É realmente viver o agora, viver um dia de cada vez. E viver o dia cada Viver um vez. dia de cada vez. E Deus, assim, quando você está bem espiritualmente, Deus ele vai conduzindo, vai mostrando o caminho, sabe? Vai lhe dando forças. Então, é por isso que é importante você ter não, estar, né? Estar bem espiritualmente. Muito legal. E, Anne, você tem esse público, você trabalha com esse público, né? Sim. E eu fico aqui imaginando o que é esse público que você está ali trabalhando. Você é jovem, diríamos Uhum. assim, mas você está com idosos, com essa doença. Sim. O que é que ele traz? O que é que ele ensina para você no seu dia a dia, no seu trabalho? Me ensina que nós, não somos nada, né, assim, se a gente não der amor, não como o Cris falou, tem que ter muita paciência, tem que fazer o que gosta com amor, para transformar a vida daquela pessoa mais leve, né. E assim, como o Cris falou mesmo, às vezes eu chego, não quer fazer, eu tenho que ter Buscar naquele meios. meios, induzir: "Não, então vamos fazer isso aqui, vamos fazer diferente hoje". E algumas palavras não se podem mencionar. E vamos repetir, esquecer e lembrar. Não pode, porque isso meio que magoa. É um gatilho para eles. Um gatilho, e aí tem que ter todo esse cuidado, né. Mas assim, eu aprendo todos os dias, acabo me apegando, me afeiçoando, e aquela pessoa se transforma em um amigo querido, Um um familiar. familiar. Assim, porque os que eu tenho hoje são, assim, pessoas muito especiais para mim, E na verdade você trabalha com 2 realidades, né, porque você né. trabalha com a mulher 40 a mais, que ainda, assim, que não é acometida Não, da tá no doença, processo do envelhecimento, está no né. processo, e você trabalha com também já com idosos. Sim. Então é exatamente, diríamos, você tem todo o conhecimento de chegar para a mulher 40 a mais e dizer: "Rapaz, vamos fazer a Faça coisa agora, acontecer, porque é melhor fazer fazer no agora". amor do que na dor, né, assim, porque não é melhor se preparar, retardar se houver acontecer lá na frente, né, Uhum. estar bem mesmo, e até se acontecer o caso de precisar de cuidar de alguém, você tá Sim. lá forte, né, para isso. Sim. Então é cuidar, é o que a gente faz hoje, né, a gente está plantando, Sim, Né. sim, então é cuidar hoje, né, enfim, para que a gente exatamente. tenha uma velhice, né, Eu volto a falar em mais remédio, o segredo é movimento, paciência e É, amor, e a são os 3 remédios mais poderosos que existem. como é? Movimento, paciência Paciência e e amor, amor. são os 3 remédios. verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Cris, eh, e Cris, né, eu toquei aqui, eu quis tocar para ela falar dos sonhos dela, né, Aham. E eu tô nele. os sonhos dela, né, mas Cris tem projeto, né? Tem Sim, projetos pessoais, porque Cris é uma cuidadora, mas Cris se cuida, sim. né? Então a Cris que se cuida, ela tem projetos. Vamos falar um pouquinho deles. Vamos, vamos. Vamos colocar isso para o mundo, para que o universo abençoe, Ah, né? E faça isso acontecer com mais agilidade. gostei dessa agilidade, viu? Então, eu penso, o meu sonho é um projeto ainda que tá botei na gaveta, já tirei, já voltei, e aí tá na gaveta. Vamos tirar de novo, agora você quer que eu Vamos tire, né? tirar, vamos colocar ele aqui, ó. É um centro de aparas idosos. O que é um centro de aparas idosos? É justamente Centro de. dia Ah, para idosos. certo. Esse centro é onde vai ter toda uma equipe multidisciplinar para receber os idosos de pessoas que não querem deixar com o cuidador e nem que quer colocar numa IPE, né? Certo. Você vai pegar seu idoso, deixa lá, né? Lá vai ter toda uma alimentação,
É uma IUP diária, vamos dizer assim, Sem né? dormir. Deixa pela Sem manhã, dormir. E pega no pega final da da tarde. tarde. E lá ela Aí vai lá vai ter eu toda. associar com uma criança em escola Não ia integral. falar berçário, mas não. Não é berçário, porque não é atividades, né? Né? Infantis. Então, mas lá vai ter atividades, né? Que os profissionais de cada área vão desenvolver, né? A personal, a atividade física, tem a nutrição, o Psicólogo, né? psicólogo, tem o neuropsicólogo, tem os próprios médicos, né? Geriatra ou Como você falou, neurologista. a equipe multidisciplinar vai estar lá. Tudo vai estar lá, esperando esse idoso, né? E esse idoso, seja acometido ou não, seja autônomo ou não, né? Porque hoje nós estamos vendo aí o mundo envelhecendo bem, Sim, né? Existem sim. hoje muitas pessoas com 70, 80 anos bem, que podem ir para não ficar em casa sozinho, porque muitos idosos hoje ficam muito só, né? Então, eu vou ali no centro-dia. Não quero ir todo dia, não. Mas hoje que eu sei que vai ter a aula de Anne, eu Que vou, maravilha. né? Então, é um sonho, é um projeto que eu tenho, que eu acho que eu queria atender a classe média baixa e não média alta, até porque aqui já temos, né, esse espaço, aqui em Aracaju, mas eu queria atender essa parte média baixa. Por que média baixa, né? Porque às vezes é justamente aquele filho que deixa de trabalhar para cuidar, porque não Entra pode a pagar questão o cuidador, da dificuldade financeira, da né? dificuldade financeira, né? Claro que a gente não vai poder pegar acamados, mas até o leve e o moderado a gente consegue pegar em qualquer Mas já fala do relação. projeto que a gente Mas já é. né? Já é. Amém. Então, Ela já fala do esse é um projeto. projeto pessoal que eu tenho já há muitos anos, eu acho que merece. Eu pensei em uma IUP, até para tirar o preconceito da própria IUP, porque todo mundo acha que IUP é abandonar, você botou sua mãe lá na IUP, poxa e tal. Mas não, gente, a IUP é uma casa que recebe seu idoso e vai cuidar, porque você não tem tempo. Agora é preciso a pessoa ter a consciência de que precisa visitar. O Sim. que é que acontece? Eu tenho uma Deixa pessoa. mais visita. A Tecfal, ela é bem próxima a uma IUP aqui, porque ela ajuda em questão de regularização dos órgãos, né? Então, é bem próxima, eu sou bem próxima à assistente social, e ela diz: olha, ela deixa aqui e não vem visitar. A gente liga no dia dos pais, das mães, não sei, qualquer festividade que forem fazer lá, e não vem, e não é isso. E Então, ele sente, né? e eles sentem Sim. muita falta, porque tá ali meio de amigos, no mesmo ambiente, mas não tem uma família, Sim. né? É você deixar, porque você não tem condição de cuidar durante a semana. Mas final de semana você pode pegar, entende? Então, eu pensei numa IUP, mas a IUP ela é mais extensa, né? Porque tem a parte de dormir e tal. Então, o centro-dia para idosos, o objetivo é esse, de ajudar uma pessoa que quer continuar trabalhando, mas que não confia em deixar com alguém, né, o idoso com um cuidador, e que vai sabe que e tá dando qualidade de vida àquele idoso, porque aquela idosa, o idoso está socializando, que a parte principal é a socialização. Maravilha. O universo Já é. escutou, né? Mas tem também os planos aí de um livro. Oh, Ah, Eu, né? era Cutucando então, aqui. Uma autobiografia, uma autobiografia, né, ela está sendo realizada. Estou contando a minha história desde a minha geração, né? Porque eu queria falar um pouquinho da minha mãe, da minha tia, das mães, né? Porque são mulheres assim que me inspiram bastante. E eu queria contar de lá do começo. Então eu tô aí contando. Aí eu fui contando minhas histórias, e já tenho muitas páginas, né? Estou aí tentando arrumar uma autobiografia que está sendo uma terapia, porque está sendo um autoconhecimento. tá revisitando. Sim. Estou revisitando o meu Sim. passado, poxa, eu vivi isso
hoje eu sou assim porque eu vivi lá atrás, Conhecer a ancestralidade, entendeu? assim, tem tanta coisa, porque você E é do jeito que é, Uhum. né? e assim, tá sendo muito bom, sabe? É um projeto de vida que eu quero que saia ainda agora, em 2025, né? Estamos pretendendo até o final do ano a gente Olha, fazer esse lançamento e tá sendo muito bom justamente porque tá sendo uma terapia. muito legal. É uma do é um dos cuidados que Dos a Cris está tendo. Muito bem, muito bem. É exatamente não se isolar assim, não deixar a pessoa em si morrer. Não, os meus planos, os meus projetos, lógico, Exatamente. talvez não na mesma velocidade, né? Sim, Talvez se você não tivesse que ser a cuidadora principal da sua mãe, talvez já estava com vários projetos, sim. né? No mundo, diríamos Uhum. assim, o livro, enfim. Mas é isso, é essa vivência sua, é o seu dia a dia, é que faz você, diríamos, ter Isso. argumentos e força para chegar dizendo, agora eu quero contar minha história, Isso né? Quero mesmo, fazer minha é. biografia. Então, uma coisa está entrelaçada com outra, Tá, né? tá. Enfim, Muito. tem alguma coisa... Nós já estamos há, eu acho que 1 hora aqui Com conversando, né? certeza. Conversando. O assunto Mais alguma coisa que você queira, que a gente não abordou aqui? Né? O espaço aqui é aberto, você sabe que aqui é... O Alzheimer, né, e outras demências, que o Alzheimer é um tipo de uma demência, mas existem outras demências, como a demência vascular, frontotemporal, da Lewy. Então, e tem outras, né, demências que eu queria que, assim, cada uma com suas particularidades, mas o segredo maior é, né, como a gente já falou, o amor, a paciência, a informação e o autocuidado. Não adianta você ficar sozinho para cuidar, você tem que ir buscar, pedir ajuda ao familiar para ajudar fisicamente, né, psicologicamente, e pedir ajuda num tocante da informação, né. "Ah, não tenho tempo para fazer um curso, não tenho isso", mas a internet está aí, né. Hoje a gente acha muita coisa boa, né, dá para acompanhar muitos profissionais bons e conversar sempre com o médico. Eu vou para uma consulta com minha mãe, às vezes eu converso mais do que o que ela já fez lá da consulta, porque eu tiro dúvidas. É importantíssimo o cuidador familiar, quando for para o médico, levar as medicações que se toma, anotar as medidas da pressão, anotar o que comeu, se não comeu, as necessidades fisiológicas. Então, o médico, quando recebe toda essa informação, ele sabe como vai conduzir com o seu ente querido. Não só com o médico, mas qualquer profissional, porque fica mais fácil do profissional trabalhar. Por isso que antes eu disse que o cuidador é a ponte, né, do profissional e do idoso. Justamente por isso. Não você só aprende com o profissional para praticar em casa, mas você levando informação para o profissional vai saber conduzir a pessoa. O processo, né, como é que eu posso falar? A rotina, você A está falando? rotina do idoso, né, o profissional vai saber destrinchar isso, porque é particular, né, cada idoso Tem uma tem uma necessidade. necessidade. Então, o que é que eu deixo para finalizando? Que vocês tenham paciência, amor, né, se revigore e ame e tenha fé, né, independente do Deus, o Deus é o mesmo, a fé que é diferente, né, é o contrário que eu estava dizendo aqui. Bom, enfim, é isso. É isso. Anne, o recado que eu deixo é o seguinte, é não deixar essa condição se transformar em um fardo, mas, procurar ajuda, montar uma rede de apoio que transforme essa vivência de forma leve, né. O Alzheimer, ele pode roubar memórias, mas o movimento, vai restaurar a dignidade, a vida, né, e a autoestima do acometido. então é isso. Muito bom. Fechou. Tudo. Então, assim, finalizamos, né? Tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Só agradecer, muito obrigada pela oportunidade, né. Que seja um meio aqui, né, de informação, né? Eu acho que É. a gente trouxe muita coisa que eu desconhecia, né? Um tema para mim que eu precisei me debruçar um pouco para conhecer,
né, e saber até como conduzir aqui, mas eu disse para elas: olha, eu vou aprender mais do que, enfim, vocês imaginam, porque eu não conhecia, e eu acho que trazer clareza, né, e dar visibilidade a esse tipo de conhecimento é muito importante, Quer falar? né? Eu vou Tá- querer falar. Fale, Que eu fale, já fique à ia vontade. esquecendo. O importante, né, que você logo no início falou, que é o setembro da saúde mental, mas também dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença do Alzheimer. Então, assim, o setembro roxo, né? Temos o setembro amarelo, que é do suicídio, e o setembro roxo, onde eles se encontram, né? Porque Sim, se o cuidador não se cuidar, ele vai cair para o amarelo, E ambos né? sim, falam de E, saúde mental, e né? ambos falam de saúde mental. Então, é importante que não só em setembro a gente fale da saúde mental e nem da doença do Alzheimer, fale o ano todo, porque muita gente está convivendo com sim, alguém com Alzheimer ou com outras É demências. muito comum. Precisa normatizar realmente, sim, falar sobre o assunto Isso, para ajudar as pessoas que não têm o conhecimento, né? E transformar a vida dessas pessoas em uma vida mais digna, né? e sim, normal. sim, sim. Vocês não colocaram forma de contato com vocês, redes sociais, né? Anne, coloca a sua, Cris também, porque eu tenho certeza que se você está nos assistindo e está passando por essa realidade e entrar em contato com essa mulher, ela vai te dar, nem que seja uma palavra de conforto, enfim, um direcionamento. Então, vamos colocar aí os contatos, né, à Vamos lá, disposição de quem está nos assistindo. vamos lá. Anne Gabriele, personal. Anne com 2 N's, Gabriele com 2 L's. Cris Tecfal, TSCFAL. Que precisa de um outro podcast para ela falar quem é Sobre Cris. ela. Tecfal. Exatamente, sobre a Tecfal. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio do nosso PulpaCast. Esse episódio que foi super especial, com minhas duas maravilhosas pupilas aqui. Enfim, trazendo essa temática tão importante que, como o Cris falou, né, que não seja algo que a gente levante a pauta só no mês de setembro, né, mas que a gente levante e que fale sobre isso e que traga clareza e informação sobre o tema sempre. Então, comente aqui, compartilhe. Você que conhece alguém que precisa do que nós conversamos aqui e toda a informação trocada aqui. Então, clique aí no aviãozinho, compartilhe com essa pessoa e comente o que você achou desse episódio. Até mais!